um detalhe que talvez nunca passou pela sua cabeça, mas que pode revolucionar a sua vida sexual. Eu vou te explicar mais tecnicamente como que isso funciona e te ensinar o dever de casa que todo homem vai gostar de fazer. Um deles vai te levar a uma ereção normal, em que você tende a gozar mais rápido e talvez não consiga sustentar o pênis rígido por muito tempo. E o outro que vai te levar a mais controle em relação à ejaculação. Um longo tempo de ereção bem mais rígida. O segredo do homem com vigor masculino. Bem-vindo ao segundo episódio da websérie O Segredo do Homem. Aqui você vai entender quais são os 3 segredos dos homens com vigor sexual, físico e controle emocional. No primeiro episódio, eu revelei o primeiro segredo, Svadhisthana, ou o chakra sacral. Ou a fisioterapia pélvica, aí como você preferir. Aprendemos uma série de exercícios. Você entendeu que sempre que você pensar em sexo ou for fazer sexo, deve se perguntar antes: será que o meu vigor masculino foi trabalhado? Será que eu estou usando o poder do primeiro segredo? Hoje nós vamos falar do segundo segredo. Ele é um detalhe que talvez nunca passou pela sua cabeça, mas que pode revolucionar a sua vida sexual. Você vai aprender que existem 2 tipos de estímulos que levam um homem a ter uma ereção. Um deles vai te levar a uma ereção normal, em que você tende a gozar mais rápido e talvez não consiga sustentar o pênis rígido por muito tempo. E o outro que vai te levar a mais controle em relação à ejaculação. Um longo tempo de ereção e uma ereção bem mais rígida. Eu quero que você escute essa história e veja como este homem conseguiu usar os segredos e o que aconteceu quando ele foi transar depois disso. Não ter controle sobre a ejaculação era humilhante. Eu me sentia diminuído. A primeira vez que fiz sexo sem medo de gozar, eu me senti o homem mais incrível do mundo. Não tem sensação melhor. O sexo ficou muito melhor. Eu sinto que domino o meu pênis. A ereção ficou firme por muito tempo. Eu e minha esposa estamos gratos. Eu vou contar a história do atendimento que eu tive com uma paciente e ela vai te ajudar a entender como que o segundo segredo funciona. Essa paciente, ela chegou no meu consultório com várias queixas, dizendo que não tinha sexo no casamento, que ela se sentia frustrada porque ela nunca conseguiu chegar ao orgasmo em uma relação e que o marido até parou de procurar ela na cama. Daí eu fui investigar para entender o que é que podia estar acontecendo. Ela disse que o marido dela tinha o que? Ejaculação precoce. Eles começavam a penetração e rapidamente ele gozava. Gozava em minutos mesmo. Às vezes ele gozava antes mesmo da penetração. Daí eu perguntei se eles já conversaram sobre isso e olha só o que ela me respondeu. Eu já falei para ele resolver isso. Eu já falei para ele procurar um médico, para ele fazer alguma coisa. Do jeito que tá, não dá para continuar. Eu também tenho as minhas necessidades. Bom, daí eu expliquei para ela que isso não é uma conversa, né, minha gente? Isso é basicamente o que? Uma bronca, uma cobrança. E daí essa reação vai acabar gerando mais ansiedade, mais preocupação, mais tensão. E esse ingrediente vai fazer o quê? Só vai piorar a situação. Eu falei para ela chegar em casa e propor uma brincadeira sexual. Fala o seguinte para ele: hoje não vai ter penetração. A gente vai ficar só brincando. Vai ter carícia, vai ter beijo, vai ter massagem, vai ter pegada, vai ter lambida, vai ter de tudo. Mas não pode penetrar. Depois de uma semana, ela voltou e disse que fez a brincadeira, mas que não funcionou como esperado. Aí eu perguntei: ué, mulher, mas por quê? E ela falou o seguinte: porque teve penetração, só que ele conseguiu controlar a ejaculação. Então foi muito melhor do que eu esperado. O medo de não conseguir controlar a ejaculação gerava tanta ansiedade nesse homem, e era exatamente essa ansiedade que fazia ele gozar mais rápido ou perder a ereção durante a penetração. Quando ela disse que não ia ter penetração, que a ideia era só ficar na brincadeira, bum! Acabou a pressão, zero medo. Esse homem conseguiu curtir a brincadeira, sentiu o momento e aproveitou, sem neura nenhuma. Com a confiança de brincar sem medo de ejacular antes da hora, ele acabou atingindo o que eu chamo de ponto de não ejaculação e conseguiu energia para transar
como nunca tinha conseguido. Então agora, depois dessa história, a gente vai descobrir qual que é o segundo segredo. O segundo segredo é o sistema nervoso central. Você vai entender que é impossível controlar essas emoções, as nossas emoções. Se eu te colocar na frente de um leão, por exemplo, e falar assim pra você: se controla, não tenha medo, fica tranquila, não tem jeito. Seu corpo ele vai responder, o coração vai acelerar, seus músculos vão enrijecer, entendeu? Não dá pra controlar o sistema nervoso central. Se eu te falar, por exemplo, outro exemplo, pensa num limão. Pensa em você mordendo um limão. Já era, você já imaginou o limão, a sua boca vai salivar e é possível que você sinta inclusive o azedinho do limão na boca. Mas então, se a gente não consegue controlar, a gente precisa criar mecanismos de ajustes para lidar então com esse sistema nervoso central, que é o que comanda todas as nossas respostas sexuais. Ereção, desejo, orgasmo, tudo isso. A primeira coisa para o sistema nervoso central funcionar bem é ter a parte física bem regulada. Por isso que o primeiro segredo é tão importante. Não deixe nunca de fazer os treinos que a gente aprendeu na aula anterior. A segunda coisa são os mecanismos de ajustes. Eu vou te explicar mais tecnicamente como que isso funciona e te ensinar os tipos de estímulo de ereção que eu falei lá no início no vídeo. A ereção se dá a partir de estímulos eróticos, sejam eles visão, toque, cheiro, os pensamentos, que são capazes de produzir sinais de excitação que chegam ao cérebro pelos órgãos dos sentidos, regulado aí pelo sistema nervoso central. Na verdade, existem dois mecanismos de ereção: o reflexo e o central. Quando uma imagem é vista, ela aciona alguns núcleos cerebrais ligados à sexualidade que enviam uma corrente elétrica aí direto para a região peniana, capaz de dilatar os vasos que irão permitir a entrada sanguínea, comprimindo as veias e impossibilitando que o pênis relaxe. Outras ereções, elas podem ocorrer sem que haja um pensamento sexual ou um pensamento erótico, mas sim por um estímulo físico. No estímulo físico, esse caminho ele vai passar aí por uma via que vai enviar impulsos capazes de ativar o sistema reflexo do pênis. Quais dos dois estímulos você acha que é o que vai te trazer mais controle e potência sexual? Quando você tem uma ereção causada por uma estimulação mental e erótica, você entra muito mais rapidamente num estado de excitação muito alto. É difícil controlar a ejaculação quando o cérebro já enviou todas as informações para o seu corpo reagir, todos os hormônios, o que induz a uma ejaculação muito mais rápida. Quando você consegue chegar no sexo evitando esses pensamentos eróticos e mais atento às suas percepções físicas, você aumenta as suas chances de controlar a ejaculação. Parece meio contraintuitivo falar para quem tem dificuldade em controlar a ejaculação, focar a atenção nos estímulos físicos. Muita gente pensa que é melhor não se concentrar no corpo e pensar em outras coisas. Mas a verdade é que não focar nas sensações do corpo vai aumentar a ansiedade e te tirar do momento presente. Como que resolve isso então, Kátia? Você vai focar na respiração em cada uma das sensações do seu corpo, mas vai evitar os pensamentos eróticos, como ficar imaginando cenas sexuais. Foco na respiração e em aproveitar cada sensação daquele momento. Outra coisa, o sexo não acontece apenas na região genital, tá certo? Estimule e receba estímulos em todo o seu corpo para ativar a sua energia sexual. Nas costas, no braço, mão, na nuca, no cabelo, no pé, na coxa, na barriga. Ativar todo o seu corpo vai te ajudar no controle da ejaculação e deixar o momento do sexo muito mais prazeroso, tanto para você quanto para sua parceira. Vamos fazer um teste? O dever de casa que todo homem vai gostar de fazer. Eu quero que você se masturbe hoje. É isso mesmo. Você vai começar a masturbação com estímulos físicos para conseguir uma ereção, só que sem pornografia ou sem pensamentos como forma de estímulo.
apenas focando no estímulo físico. Quando você usa pornografia como estímulo, você confunde o seu sistema nervoso com muita imagem, com estímulos muito intensos. Se você tiver dificuldade em conseguir uma ereção apenas com os estímulos físicos, use a imaginação, mas evita pornografia, vídeos, fotos e tudo mais. Dependendo do seu grau de condicionamento com as imagens sexuais e com os pensamentos eróticos, pode ser que você não consiga uma ereção apenas com os estímulos físicos. Se isso acontecer, eu recomendo que você insista por mais alguns dias aí, evitando ereções com os estímulos visuais de pornografia e tudo mais, para você poder recondicionar o seu reflexo de ereção física, ok? Desligar a máquina de pensamentos e a ansiedade foi o que fez o cara da história lá que eu contei no primeiro episódio relaxar e curtir o momento presente com a parceira. Ele conseguiu uma ereção física e alcançou o vigor masculino. Agora tem um detalhe: se você fizer tudo o que eu falei sobre os aspectos físicos no primeiro episódio e praticar os exercícios direitinho, se usar os mecanismos de ajuste e tudo que aprendeu sobre os aspectos emocionais e o sistema nervoso central, ainda assim você não vai conseguir desenvolver o verdadeiro vigor masculino. Sabe por quê? Porque existe um detalhe super importante que pode deixar tudo ir por água abaixo e te manter aprisionado por anos e anos, vivendo os mesmos problemas sexuais ao ponto de você achar que não tem mais jeito. Esse detalhe muda tudo e é exatamente o último dos 3 segredos. O segredo que eu vou revelar no próximo episódio.